Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso programa de desenvolvimento. Nessa aula de hoje eu queria recapitular com vocês algumas coisas. Você já tem aprendido a como avaliar suas emoções, a como identificá-las. Você tem aprendido a identificar seus pensamentos. Você tem treinado isso? Olha o que eu estou vendo, hein? Você tem aprendido a identificar, você tem aprendido a categorizar esses pensamentos. A gente aprendeu que muitos dos nossos pensamentos são disfunções cognitivas, ou seja, são erros do nosso pensamento. A gente falou muito sobre catastrofização, a gente falou sobre generalização, a gente falou sobre desqualificação do positivo. Então, você precisa aprender a observar o pensamento, identificá-lo e categorizá-lo. Opa, isso aqui é uma catastrofização, isso aqui eu estou desqualificando os pontos positivos da minha vida, eu estou desqualificando os pontos positivos de mim mesmo, né? E aí você começa a ser um pouco mais racional. E aí, além de categorizar, a gente precisa chegar num ponto em que a gente vai o quê? A gente vai avaliar as evidências a favor e contra esses pensamentos. Você está treinando isso aí? Você está praticando isso no seu dia a dia? Sim ou não? Você está fazendo o tribunal do júri dos seus pensamentos? Isso é muito importante. Porque se você não categoriza, se você não busca as evidências a favor e contra esses pensamentos, o que que acontece? Você acaba acreditando em mentiras sobre você, em mentiras sobre o mundo, em mentiras sobre a vida, sobre o futuro, tá? É muito importante você colocar em prática cada uma dessas habilidades. Ok, tenham colocado isso em prática, Ramon. Você me diz assim, eu tenho colocado tudo isso em prática, mas ainda não estou sentindo que isso está sendo real para mim. Você aprendeu, você está vendo que aquele pensamento existe, que aquele pensamento ali distorcido está ali presente, você sabe que é uma catastrofização, você sabe que é uma generalização, você sabe que não tem tantas evidências assim a favor, e você tem construído um novo pensamento ali mais realista, um pensamento, eu diria até talvez mais positivo, sim, mas você não tem acreditado muito bem nesses pensamentos. Você olha e diz assim, não sinto ainda que eles são reais para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é completamente normal. Quando você começa a pensar de uma forma diferente, o seu cérebro não está ainda habituado a pensar assim. Ele está muito acostumado à sua velha maneira de pensar. Você sempre catastrofizou, você sempre desqualificou o positivo da sua vida. Você sempre teve raciocínios emocionais, você sempre personalizou, você sempre acreditou nas mentiras que a sua mente te contava. Como é que agora sim, ó, num estalar de dedos, você quer mudar tudo? É claro que exige um tempo de adaptação, exige um tempo de você maturar essa ideia. É mais ou menos como se você estivesse falando uma nova língua, aprendendo uma nova língua, inglês, espanhol, o que seja. Uma pessoa quando está aprendendo uma nova língua, ela vai falando, ela vai dando as gaguejadas, ela precisa se concentrar muito para conseguir falar, para conseguir raciocinar naquela nova língua. Com o tempo, ela vai praticando, 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 e, enfim, ela começa a se tornar fluente nesse novo idioma. Da mesma forma em sua vida. Quanto mais você vai colocando em prática, quanto mais você vai buscando evidências que confirmam esses novos pensamentos, essas novas crenças sobre você, sobre a sua vida, sobre o nosso mundo, quanto mais você vai se esforçando e sendo intencional nesse sentido, mais fluente você vai ficando nessa nova forma de pensar. Então, durante essa semana, busca escrever o máximo possível de evidências que você encontrou para confirmar os pensamentos reais, os pensamentos realistas, os pensamentos positivos que você tem chegado a essas conclusões, tá? Busca mesmo assim com todas as suas forças condensar o máximo possível de evidências para confirmar isso, porque isso vai fortalecendo a sua nova crença interna dentro de você, tá? Existem, claro, agora um outro ponto. Pensamentos negativos, digamos assim, pensamentos não tão positivos, que nos causam um pouco de ansiedade, mas esses pensamentos, até automáticos, eles têm uma certa razão. Você pode estar dentro de uma situação, por exemplo, como uma prova, um concurso, um Enem,
e há pouco tempo para estudar. Isso gera uma certa ansiedade, isso gera um certo estresse. E o que é que a gente faz quando a gente começa a pensar, nossa, tem pouco tempo, nossa, essa prova vai ser difícil. Você chega à conclusão de que, de fato, essa prova vai ser difícil. De fato, vai ser concorrido. De fato, não é fácil. Isso não está errado pensar assim. Por mais que isso gere um certo desconforto, uma certa ansiedade dentro da gente. Mas o que é que a gente deve fazer quando nossos pensamentos negativos realmente são reais, são verdadeiros? A gente deve desenvolver um plano de ação. Se os seus pensamentos negativos são verdadeiros, isso significa que você tem um desafio em sua vida. Ponto. Se você tem um desafio em sua vida, o seu desafio é montar um plano de ação, estabelecer um passo a passo de como você vai vencer esse desafio. Talvez adquirindo novas habilidades, talvez buscando o aconselhamento de alguém, buscando a ajuda de alguém mais experiente, buscando uma mentoria com alguém, talvez. Você vai desenvolver um plano de ação e você vai superar esse desafio. É assim que pessoas adultas lidam com momentos difíceis, com momentos desafiadores. A gente não fica sentado chorando, esperando as coisas acontecerem. A gente define um plano de ação e a gente vai para cima com sangue no olho, tá? Esse é o segundo caso. Primeiro caso, você desafiou os pensamentos realmente eram disfuncionais e você está começando a substituí-los por pensamentos mais realistas, mais racionais, mais positivos. O segundo caso é o caso em que o pensamento negativo, digamos assim, ele tem uma certa razão. Nesse caso, nós temos um problema, ou melhor dizendo, nós temos um desafio a ser superado. E todos os desafios requerem planos de ação, requerem novas habilidades a serem desenvolvidas dentro de nós, tá? É isso que você precisa. Quando você tem um desafio, você deve desenvolver um plano de ação. Mas existe uma terceira situação em que a gente pode se encontrar em nossa vida também. Sim, é aquela situação em que nós não temos como controlar. São situações, às vezes, muito difíceis, muito desagradáveis e, por que não dizer, situações dolorosas. Talvez essa situação seja uma doença grave que você ou algum familiar seu está enfrentando. Talvez essa situação seja a perda de alguém querido, de alguém que você ama. Isso gera uma tristeza enorme, isso gera um luto, uma saudade. E não há nada que você possa fazer para reverter essa situação. Talvez para resolver esse problema. Ou talvez seja uma situação da vida, do trabalho, da família, dificuldades que são inerentes, próprias à condição humana. O que fazer nesses casos? Não existe necessariamente um plano de ação, porque muitas vezes não depende de nós. Às vezes são fatos, são circunstâncias, são condições irreversíveis. Só nos resta aquela velha palavra chamada aceitação. Aceitar. Primeiro vamos tentar entender o que não é aceitação. O que não é aceitação? Vou até escrever aqui para vocês. Veja só. A aceitação não é pensamento positivo. Aceitar não significa que você vai começar a pensar positivo. Você está passando por um momento difícil, você está passando por uma doença e você diz simplesmente não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu não tenho essa doença. Eu vou pensar positivo. Nossa, isso não é aceitação. Muitas vezes, se pensar positivo, ele é uma mentira. Ele é disfuncional, ele é irracional. A aceitação não é você ah, negar os fatos. Então, além de não ser pensamento positivo, não é uma negação da realidade.
Ah, não tô doente, isso não tá acontecendo, vai ficar tudo bem, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ou você negar até suas emoções, racionalizando-as. Em que sentido? Ah, eu não me importo tanto com isso, isso não tá sendo, não é tão difícil assim, isso não é tão importante para mim assim. Isso também não é aceitação. Não é você forçar uma coisa que você não é. Não é você negar a sua humanidade. Se a gente está passando por um problema e é difícil, a gente precisa aceitar isso. Não adianta a gente negar, não adianta a gente reprimir nossas emoções nesse sentido. Aceitação também não é inércia. Ou seja, aceitação não é você ficar parado, deixando a vida te levar, deixando as coisas acontecerem e ver o que vai dar. Seja pensando positivo, seja negando. Isso não é aceitação, isso é passividade. Aceitação não é isso. Aceitação não é pensar positivo. Aceitação não é negar nossos sentimentos, não é negar os fatos da realidade. Aceitação não é ficar na postura passiva, resignada, deixando que as coisas aconteçam, que aconteça o que tiver que acontecer. Isso não é aceitação. O que seria então aceitação? Primeira coisa, aceitação é você reconhecer, reconhecer, reconhecer o que está acontecendo. É você reconhecer o que você está sentindo, reconhecer o que está dentro de você também. Reconhecer suas emoções, seus pensamentos, reconhecer suas reações. Tudo isso é também aceitação. Você reconhecer que muitas vezes esse fato faz parte dos ciclos da vida, faz parte de ser humano, da nossa condição enquanto humanos. A morte faz parte da nossa vida. Quer gostemos, quer não. A doença faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa vida. Reconhecer isso é muito importante. Saber disso é muito importante, mas não é somente reconhecer a aceitação. A aceitação é também ser guiado. Veja só, guiado por valores. Quando você tem realmente uma postura e a aceitação genuína, você olha para a situação, você olha para aquilo que está acontecendo, mas aquilo que está acontecendo não necessariamente vai ditar o destino da sua vida. Você pode escolher agir de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios, de acordo com aquilo que realmente importa para você. E eu queria aqui, ó, te dar algumas dicas sobre como você colocar a aceitação em prática no seu dia a dia, digamos assim. Como é que você pode começar a praticar a aceitação? A primeira coisa que você pode fazer é essa. Observe. A aceitação começa por você observar, mas observar com um detalhe, sem julgar. Veja bem, quando a gente está passando uma situação ruim, uma situação difícil, uma ansiedade, por exemplo, a gente tende a julgar aquilo que a gente está sentindo, a julgar aquilo que a gente está pensando, a julgar em que sentido? A avaliar isso muitas vezes de uma forma negativa. E é uma coisa muito simples, mas não é fácil de fazer. É você começar a observar as coisas, observar as tuas emoções, observar os teus pensamentos, observar as tuas reações físicas, observar o seu corpo, sem julgar, sem dizer que isso é bom ou ruim, porque isso, o bom e o ruim, é sua interpretação a respeito daquilo. Vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Veja bem,
Eu sou pai de uma menina que tem agora 9 meses. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela tem 9 meses. E aí, veja bem, eu moro no nono andar. E às vezes eu passeio com ela no hall do prédio. E por vezes surge um pensamento assim: por que você não joga ela daí de cima? Você até se assustou agora, né? Imagina se eu não pratico a aceitação e a observação sem julgamentos. Poderia dizer assim: nossa, um pai, um bom pai nunca pensaria em uma coisa dessa. Um bom pai nunca nem cogitaria uma situação dessas. Olha que loucura. Mas a aceitação faz com que eu observe meu pensamento e ria de mim mesmo. E trate esse pensamento apenas como um pensamento. Ok, me passou pela cabeça isso. Olha que maluquice. Maluquice já é uma interpretação, né? Maluquice já é um julgamento. Ok, isso passou da minha cabeça. E isso não faz de mim um péssimo pai. Muitas vezes você, por ter uma crise de ansiedade, por ter uma crise de pânico, ou por ter momentos de tensão e de aflição, você olha, olha como eu sou fraco, olha como eu sou fraco, olha como eu sou doente, como eu sou louco, olha como eu sou louca. E aí, o desafio é, só olha, não julga. Ok, tive uma crise de ansiedade. Ok, passaram-se mil e um pensamentos na minha cabeça. E isso não significa que eu sou louco. Isso não significa que eu sou ruim. Isso não significa que eu sou doente. Isso não significa que eu sou uma má pessoa. Porque eu tive um pensamento, porque eu tive um desejo, porque eu tive algo não tão, talvez até moralmente aceitável. Comece a tratar os pensamentos, por exemplo, como pensamentos. As emoções como emoções. Sem dar um peso moral, sem dar um peso de um julgamento tão pesado assim. Isso é aceitação, isso é um princípio de aceitação. Observar sem julgar. Comece a apenas observar o que está acontecendo ao seu redor e em você e em sua mente. E tenta não julgar. Sempre que você percebesse que surgiu aquele julgamento, você, opa, dá um passo para trás e apenas observa. Como eu fiz agora. Chamei o pensamento de maluquice. Eu fiz um julgamento. Mas eu observei que eu estava tendo um julgamento, dou um passo para trás e diz, não, é apenas um pensamento. Um pensamento é apenas um pensamento. Você não é os seus pensamentos. Você não é os seus sentimentos. Com certeza. Sua essência é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. O que mais importa não é o que você está sentindo e o que você está pensando, muitas vezes aleatoriamente, ou os pensamentos intrusivos que surgem na sua cabeça. O mais importante é o como você age diante desses pensamentos, diante dessas emoções, diante desses sentimentos, tá? Então, quando você começa a aceitar até a própria ansiedade, até a própria tristeza e as coisas mais desconfortáveis e desagradáveis da vida, você começa a fazer as pazes consigo mesmo. Uma segunda coisa que nos ajuda a aceitar ou a praticar a aceitação em nossa vida é você ter uma maior perspectiva. Veja só. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento delicado em sua vida. Mas veja bem, quando você olha para esses sentimentos, quando você olha para essas situações de uma perspectiva mais ampla, de uma perspectiva maior, esse momento comparado com toda a sua vida, o que ele significa? Isso é colocar as coisas em perspectiva. Isso aqui é esse momento que você está passando. Esse pequeno pontinho. E isso aqui é a sua vida. Essa é a representação
Da perspectiva. Quando você olha, um dia ruim não é uma vida ruim. Vê a generalização como ela acontece? Uma situação ruim nos faz maldizer, reclamar e considerar toda a nossa vida como uma perda de tempo, como um negócio sem sentido, como uma frustração, como uma decepção, como, não sei, tudo que não presta. E isso não é aceitação, isso não vem de uma postura de aceitação. Ok, é um momento ruim, mas esse momento é apenas um ponto da minha existência. É um capítulo da minha história. E talvez não é nem um capítulo da sua história. Talvez seja um parágrafo da sua história. Desse grande livro que é a sua história. Então, quando você começa a colocar as coisas em perspectiva, quando você começa a olhar o quadro mais amplo da vida, isso te ajuda a uma maior aceitação. Ok, isso vai passar, isso é uma fase, isso é algo pontual, isso é um dia ruim da minha vida, mas não é a minha vida acontecendo. Tá? Deixa eu apagar esse balão aqui que eu fiz, né? Vamos lá. Uma outra coisa que você pode te ajudar que pode te ajudar, na verdade, a desenvolver essa aceitação, é você observar o seguinte, a compensação. O que eu quero dizer com compensação? Existe alguma coisa positiva que compense as negativas nessa situação, por mais difícil que ela seja? Existe algo que é positivo que você está desconsiderando? Pense no seu trabalho. Talvez você esteja insatisfeito com ele. Mas será que não existem também muitos pontos positivos que você não está levando em consideração? E aí parece que só existe insatisfação. Parece que só existe esse incômodo. Parece que é só ruim esse trabalho. Entende? Às vezes a gente, por ter uma idealização, por ter uma romantização, não, que eu não faço ainda o que eu gosto, eu ainda não faço, eu não trabalho com aquilo que eu amo de verdade. E talvez seja uma fase da sua vida que é necessário que você passe. E deixa eu te falar uma coisa, te dar um spoiler da vida. Ainda que você trabalhe com aquilo que você ama, ainda que você trabalhe com aquilo que você gosta, ainda assim haverá momentos e haverá aspectos desse trabalho, dessa atividade que você vai odiar. Isso a gente chama de ambivalência. Ambivalência. Ambivalência dos afetos. É possível, sim, amar e odiar ao mesmo tempo. Não existe o trabalho perfeito que não vai ter nenhum ponto negativo. Não existe o relacionamento perfeito, não existe a amizade perfeita, não existe a família perfeita, não existe a vida perfeita. Quando você aceita isso, você começa a observar os pontos que positivos que talvez compensem até os negativos, você começa a até ser um pouco mais grato, né? Talvez no seu relacionamento, com certeza existem coisas que você ama, mas com certeza, sem sombra de dúvida, existem coisas que você odeia naquela pessoa. Mas será que aquilo que você odeia talvez não seja muito menos do que as coisas que você gosta, que você ama? Sabe? Então, o mesmo você pode dizer no seu trabalho, sobre sua família, sobre sua comunidade de fé, sobre N coisas da sua vida. Que a gente muitas vezes está viciado em reclamar, em ser insatisfeito, em ser alguém que está o tempo todo numa busca incessante por uma coisa ideal, uma coisa, uma vida perfeita, uma coisa totalmente idealizada que por definição não existe, tá? Então, aprenda a observar mais sem julgar, aprenda a ter mais perspectiva, aprenda a fazer essas compensações, a balancear, na verdade, né? Os pontos positivos e negativos da sua vida. Será que o positivo não está muito mais que o negativo e eu tenho que aceitar que esse negativo aqui sempre vai existir? Que se eu mudar,
nesse outro lado também vai ter coisas negativas e positivas. Se eu trocar de relacionamento, com certeza vai ter coisas positivas e negativas. Se eu trocar de emprego, vai ter coisas positivas e negativas. Faz parte da vida. Isso é a ambivalência. E nós nunca vamos estar em paz com as nossas decisões, com os nossos relacionamentos, enquanto a gente não desenvolver esse olhar também mais maduro de aceitação. De reconhecer que sempre vai existir pontos, aspectos dos quais nós vamos gostar e os quais nós não vamos gostar, tá? Isso faz parte de uma vida bem vivida. Não existe essa perfeição totalmente idealizada. E uma última coisa que eu quero falar para você é valores. Ou, aliás, para você desenvolver uma aceitação, você precisa ter uma clareza de quais são os seus valores. Falei no início que aceitação não é pensar positivo, aceitação não é negar a realidade, não é negar os sentimentos. E aceitação não é uma postura inerte, não é uma postura passiva e resignada diante da vida. Por quê? Porque quando você tem valores claros, você tem princípios, você tem uma clareza daquilo que realmente é importante para você, quais são as virtudes que são importantes para você, isso te leva a agir. Talvez você tenha muitos pontos conflitantes no seu relacionamento, mas de repente você tem um valor muito importante na sua vida. O valor da lealdade, o valor da fidelidade, o valor do companheirismo. E talvez quando você pratica essa aceitação, te leve a tomar essa decisão. De tipo, por mais que minhas emoções agora estejam à flor da pele, por mais que meus pensamentos me mandem me vingar, me mandem trair, me mandem desistir, eu tenho valores superiores que guiam a minha vida. E que, quando eu sou guiado por esses valores, eu tenho orgulho das minhas decisões. Então, a aceitação é também sobre você ser guiado por aquilo que importa para você. O que é nessa situação agora que você está passando que te mostra que é importante, que te mostra o teu valor ou os teus valores de vida? O que é que a situação está exigindo que você desenvolva e que você coloque em prática como virtude? Talvez a paciência, talvez a tranquilidade, talvez o autocontrole, a sabedoria, a maturidade, a lealdade, a fidelidade. Não seguir por seus pensamentos, não seguir por suas emoções e não seguir pelas situações. A aceitação é você olhar, é você observar, é você reconhecer o que está passando na sua mente, o que está acontecendo, o que está passando no seu corpo, o que está acontecendo nas suas emoções, mas é também você olhar o quadro geral, você ter perspectiva, você ser racional, você não ser um reclamão, um murmurador, um bebê chorão, você fazer as compensações e você principalmente decidir com base nos seus valores, com base naquilo que realmente importa para a sua vida. De modo que você olhe para trás e sinta orgulho das decisões que você tomou, porque você foi guiado por aquilo que realmente era importante para você. Fico por aqui e vejo você na nossa próxima aula.